eu vou começar um assunto extremamente quente, que é da política sergipana, não é mais morna. André Davi, respeito muito, um delegado muito bem conceituado em Sergipe, agora está pagando o escritório de Brasília, que o salário do delegado dele eu acho que não paga. Aí eu pergunto a você, minha querida Duda Pereira, 7 advogados em Brasília à disposição da tentativa de se buscar um mandato. Quanto vale? Muito. Muito. Será que o salário de delegado de André Davi banca? Ou quem é que está bancando? Tem que aparecer isso na política sergipana. Será que só André Davi sozinho, que é gente muito boa e que merecia ser eleito, e não foi eleito por causa do povo sergipano, que só deu a ele 31 mil votos? Desce mais, como ele estava tão bem posicionado nas pesquisas, que ele era o primeiro lugar. Essa do delegado André Davi aparecer com uma nota assinada por uma assessoria jurídica com 7 advogados de Brasília, todos eles OAB/DF, é que precisa ser explicado também. E outra coisa, pergunto eu a Rômulo Mário Daltro Pinto Filho, o radialista, jornalista Rômulo Daltro. Será que Lula presidente, João Daniel deixará de ser deputado, meu querido Rômulo? Difícil, né? Fadado ao fracasso, o agravo, né? Agravo regimental, né? Isso. Feito pela defesa do delegado André Davi. A política sergipana estava morna, mas esquentou. Bom, e eu trouxe para o debate essas duas razões. Você, minha querida Duda Pereira, que é amiga pessoal do delegado André Davi, você pode, logicamente, conseguir uma declaração do delegado André Davi, uma nota da nota, que ele emita outra nota explicando de onde veio os recursos para se pagar 7 advogados de Brasília. São 7, se eu não me engano. 7. São 7 mesmo. 7 advogados de Brasília. Eu vi a nota. Eu recebi também essa nota. Então, meus amigos, minhas amigas, a política de Sergipe realmente tem algumas coisas... Só para... são 6 do Distrito Federal, né? Um AB do Distrito Federal e um aqui de Sergipe, o advogado Wesley Araújo Cardoso. Pronto, que Sergipe. É, inclusive, o ex-advogado de Valadares Filho, e que a gente muito boa, e já lhe deu uma entrevista. Já falou aqui, né? Com a gente. Wesley é um advogado eleitoral dos melhores do estado. Então, são 6 de Brasília. São 6 do Distrito Federal. O Wesley são 7 advogados para defender... Pela nota aqui, pelo papel timbrado da nota, por favor, são 4 escritórios de advocacia, né? Sim. Que fazem a defesa aí do André Davi. E quantos advogados? Então, são 7 ao total, né? 6 com a AB do Distrito Federal, uma do AB de Sergipe, pela nota. Então, 6 de lá de Brasília e um daqui. Bom, tomara que, logicamente, esses recursos possam ser explicados, né, pelo delegado talvez André os Davi. Republicanos estejam ajudando também, né? O republicano... Mas aí eu só quero saber, eu não estou acusando ninguém de nada, não. Longe de mim acusar alguém de nada. Como você começou o comentário. Quem sou eu? Acusar alguém de nada? Eu não sou nada. Eu sou um simples... Questionador, um simples estudante de política, que muita gente se averbera e diz, não, sou cientista político. Não, eu sou estudante. Prefiro estudar a minha vida inteira, mas não deixo de estudar a política nacional. E, lógico, a política de Sergipe também. Com referência à ida do governador eleito de Sergipe para Brasília, ele hoje está já em Brasília para uma conversa com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Aí eu lhe pergunto, será que o Rogério vai entrar com ação para Fábio não conversar com Lula? Será? agora mais não. Então não vai ter ação judicial, né? Lula agora já pode atender todo mundo, né?
já pode conversar, já tá uma beleza, presidente eleito. Porque Rogério Carvalho disse que não podia nem se falar do nome de Lula. Lula, em Sergipe, pertencia a Rogério Carvalho. Claramente. Lula que tá agora em... Com certeza não vai haver isso, porque Lula agora está em ofensiva, né, no sentido figurado da palavra, ao PSD, né, de Fábio Mitidieri, tentando trazer o PSD para a base de governo dele. Com certeza a conversa com o Fábio vai acontecer, porque Fábio é uma liderança importante do partido, né, então vai acontecer. Rogério, viu, Everton, que chamou a atenção ontem que teve uma reunião no Senado com toda a base do governo do PT, né, e o único senador do PT que não estava presente nessa reunião foi justamente Rogério Carvalho, né. Tinha inclusive senadores que ainda nem tomaram posse, né, na reunião, lá, né, citando aqui o Wellington Dias do Piauí, que deve, né, ser o grande líder do PT lá no Senado, mas Rogério Carvalho não estava. O Wellington Dias foi eleito senador, e está na Piauí. transição? Tá lá fazendo. Só para relembrar vocês que são queridos jovens radialistas, jornalistas, publicitários, o Wellington Dias é o mesmo governador que comandou a questão dos respiradores do Consórcio Nordeste. O dinheiro foi, ficou e não veio respirador. É o mesmo. É o mesmo. Ele e Rui Costa da Bahia, que enganaram os 5 governadores do Nordeste, venderam os respiradores e os respiradores não chegaram. É só para lembrar, viu? Só uma questão de lembrança, né? Como fiz a lembrança, logicamente, da justiça do senador Rogério Carvalho. Com relação ao encontro que vocês disseram muito bem, eu escrevo na minha coluna hoje de manhã, escrevi ontem, do encontro de Alckmin, do vice-presidente eleito, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, é um encontro normal, né? 2 líderes, né? Um líder de 58 milhões de votos e um vice-líder de 60 milhões de votos. Encontro normal, aconteceu com a tranquilidade que é necessária, como 2 pessoas têm que conversar. E que bom que aconteceu. E que bom que aconteceu. E que bom Alckmin teve, naquele momento, a ideia de voltar e de procurar e de conversar com o presidente Bolsonaro. O presidente Jair Messias Bolsonaro. Alckmin ontem para mim deu uma aula de democracia. Já tinha saído do prédio, já estava do lado de fora do prédio, mas quando soube que o presidente chegou, voltou, fez questão de ir lá cumprimentar e de conversar com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Craque da democracia. Foi extremamente inteligente. E pelo que trouxeram, né, as informações de lá, o presidente também se deslocou até o local justamente para se encontrar com Alckmin, né? Tanto que ele vai e depois volta para onde estava o presidente Bolsonaro. Volta, né? Então tiveram um encontro reservado, né? Entrou eles 2 na sala. O presidente Bolsonaro também vai, justamente apenas para o encontro do Alckmin, né? Então que tudo indica bandeira branca de um lado, bandeira branca de outro. Isso é bom. Segundo as redes sociais, não está tão bandeira branca assim. Não, eu estou falando, né, quanto a essa situação deles. Mas quanto aos líderes da nação, poxa, nota 10. Bolsonaro tem todo o direito de não entregar a faixa a Lula se ele não quiser. Ele designa o vice-presidente, ou o presidente da Câmara, ou o presidente do Senado, quem quer que seja, passe dentro da sala, passe fora da sala. O que interessa é que Lula foi presidente, presidente eleito. Se quiser, ele pode fazer até igual a Figueiredo, né? Que deixou lá a faixa, né? Não passou para ninguém. Você lembrou de Figueiredo? E eu lembrava de Figueiredo, do presidente general Batista Figueiredo, João Batista Figueiredo, quando ele disse, em 1980, vocês querem, eu vou legalizar este sindicato como partido político, que era o PT. Mais um dia, eles vão chegar ao poder, vão dividir o país e só sairão à custa de muito sangue. Batista Figueiredo está errado porque já teve 8, 12, 14 anos do PT com Lula e Dilma, né? Então, não saiu lá, não teve sangue, saíram sem sangue, sem nada. Então tá tudo beleza, tá tudo tranquilo. Tomara que nós, sergipanos e sergipanas, brasileiros e brasileiras, possamos ter uma transição de governo mais do que tranquila. A transição já está marcada, inclusive, para começar na segunda-feira. Já começou, mas na segunda-feira começa oficialmente com a presença de Lula em Brasília.
né? Eles vão estar naquele Centro Cultural do Banco do Brasil, que já está sendo preparado como escritório da transição do governo brasileiro. Bom, agora eu vou voltar ao assunto que mexe um pouquinho com as estruturas aqui de Sergipe. Como já perguntei a Duda Pereira, e vou perguntar a Rômulo, esse imbróglio de André Davi, dos votos de Eliana Aquino, da saída de João Daniel ou não, ele lhe lembra algo, meu querido Rômulo Mário? Me lembra algo. Me lembra que aconteceu recentemente. A última questão que teve aí na justiça foi a de Valmir de Francisquinho, Pronto, né? Aí eu vou lhe lembrar, Valmir de Francisquinho completamente fora do pensamento do Partido dos Trabalhadores. Valmir de Francisquinho vai para o julgamento e toma 4-3, é condenado e tem a sua elegibilidade cassada por 8 anos. Certo, minha querida Duda? Foi isso que aconteceu? Não adianta você balançar a cabeça, ser lagartixa, porque nosso público não está vendo você só no YouTube. Mas quem está acompanhando o rádio não vê sua cabeça só balançando. Então, tudo isso acontece lá, o 4-3. Aí, chega o primeiro turno, termina o primeiro turno, Valmir de Francisquinho é o primeiro colocado aqui nas eleições de Sergipe e, logicamente, seus votos não são validados. O julgamento foi na quinta e na sexta-feira antes das eleições, né? Que negaram o registro dele. Na outra semana, Valmir de Francisquinho apoia o candidato Rogério Carvalho para as eleições estaduais aqui de Sergipe. O que é que acontece com Valmir de Francisquinho, minha querida Duda? Ganha o processo por 6-1. Quem foi o grande prejudicado nas eleições de 2022 em Sergipe? Valmir de Francisquinho. Não tenha dúvida disso. E agora eu fiz essa... Vou pedir licença para discordar só no grande prejudicado. O grande prejudicado foi o povo que votou e Valmir de Francisquinho que deixou de ganhar a eleição. Mas o que você tem que entender é que bastou. E aí eu venho no problema estrutural do Brasil. A justiça brasileira precisa ser revista. As leis brasileiras precisam ser revistas pelos deputados federais e senadores eleitos pelo povo. Não é possível que tenha duas interpretações em menos de 2 meses pelos mesmos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, o pau que deu em Chico aqui não deu em Francisco K. E aí eu coloco, Duda, aí não tenho a menor intenção de influenciar o seu pensamento, de influenciar o pensamento de Rômulo. Mas eu queria que vocês só pensassem e imaginassem que nós vivemos na Suíça, onde o ministro do Supremo Tribunal Federal vai para trabalhar de bicicleta. Aqui nós temos semideuses. 11 semideuses que adentram o Supremo Tribunal Federal para julgar as questões da Constituição brasileira. E ainda julgam erroneamente. Como provou a própria ministra Carmen Lúcia quando votou a favor da censura à Jovem Pan e depois na justificativa do seu voto disse que era uma excepcionalidade. E quer dizer, existem excepcionalidades na Constituição? O que está ali escrito deve ser respeitado? É isso que eu busco tentar, pelo menos, com a vozinha fraquinha, que pouca gente talvez escute, mas deixar a sementinha para que vocês possam, e sem discurso de ódio. Acho que Lula é o presidente eleito para representar 220 milhões de brasileiros, né? Acho que Lula é o presidente eleito, mas ele não representa metade da população. Por causa, logicamente, da ruptura institucional que teve no país. E os poderes brasileiros na Constituição e a cláusula pétrea. Você sabe o que é cláusula pétrea?
aquela que ninguém pode mudar. É cláusula pétrea. Diz que os poderes brasileiros têm que ser harmonizados. Agora, como é que harmoniza? Né? Como é que harmoniza? Aí que é que eu pergunto à jovem jornalista Eduarda Pereira, para que ela, nos seus estudos, possa, logicamente, pensar no que fazer. Cada linha que você escreve, Duda, cada texto que você escreve, existe sempre aquele que vai ler. Eu mesmo leio tudo. Leio da direita, leio da esquerda, leio do centro, leio tudo. Até porque acho que é o melhor para todos nós brasileiros termos as informações que são necessárias para que a gente possa fazer o nosso juízo de valor. Porque não adianta eu dizer a você que faça o seu juízo de valor baseado no que eu lhe digo. Tem que ser baseado no que você pensa, né? Tanto que eu nesse período eleitoral, eu não cometi nenhum assédio eleitoral, graças a Deus. E convivo com Mariana Gota, que é uma esquerdista nata, respeitando o pensamento e respeitando, logicamente, as suas ideias e seus ideais. Eu acho que no momento nós precisamos assentar um pouco a bola. Bolsonaro reconhecer a vitória de Lula, que até hoje não reconheceu, no meu entender. Ele tem que vir a público e dizer que Lula é o presidente eleito pela maioria dos brasileiros e, logicamente, baixar o facho desses manifestantes que inundam as redes sociais, que estão indo para a porta dos quartéis pedindo a intervenção militar. Eu vou lhe dizer que eu morro de medo de uma intervenção militar. Sou filho de militar, meu pai era capitão do Exército, foi censor em 1964, e eu tenho certeza que se vier uma ditadura militar para o país, eu sou o primeiro, talvez, um questionador do jeito que sou, serei o primeiro a estar na fila para estar ali no 28BC para prestar declarações ao coronel ou quem for o censor da época. Essa é a minha preocupação. Agora, canso de lhe dizer, como disse, no R3Cast, quando eu lhe conheci, eu não sei se você se lembra disso, me perguntaram, e Valdevan 90? Eu disse, nem candidato vai ser. Foi? Ali, há 4 meses das eleições. Nem candidato vai ser. Né? Foi em janeiro. Em janeiro, né? Em janeiro. Quer dizer, há 8 meses, 9 meses, 10 meses de janeiro, eu disse que Valdevan 90 nem